E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu tô trazendo um conteúdo que eu pesquisei na minha época de vestibulanda e não encontrei muita coisa, que é principais diferenças entre uma faculdade federal e uma faculdade particular. Lembrando que eu vou contar pra vocês a minha vivência das duas faculdades que eu estudei, então, gente, sem causar, pelo amor de Deus. Bora pro vídeo. Então, a primeira diferença é meio óbvia, que é a questão da mensalidade. O que acontece? Gente, se tiver um barulho de obra, desculpa, vai estar em obra o dia inteiro, aí ou eu não gravava o vídeo, ou eu gravava em obra mesmo. Espero que não esteja dando pra ouvir. Mensalidade. É óbvio, mas algumas pessoas não sabem, não têm muito acesso a essa informação. A faculdade federal é gratuita, não existe mensalidade, você não paga nada para estudar nela, a não ser suor, lágrimas e ódio. E enquanto a faculdade particular, como o nome já deixa claro, você paga uma mensalidade. Para quem não sabe, é muito variável os valores de mensalidade, dependendo da faculdade, do curso, mas vou falar uma média, mais ou menos R$900 a mensalidade da maioria dos cursos em uma faculdade ok. Não uma top de linha, nem uma das não tão boas, uma faculdade ok, a maioria dos cursos é mais ou menos isso. E na federal você não paga nada, então, gente, R$900 por mês é muito dinheiro. Tem gente que vive com isso. E caso você não consiga entrar numa federal, que acontece muito porque as vagas infelizmente são muito limitadas, você também pode tentar bolsa numa faculdade particular, que nesse caso você pode receber um bom desconto ou até mesmo ficar isento de pagar. A faculdade que eu estudei, a USCS, vou colocar o nome aqui, não é USP, USCS, ela era particular, porém eu consegui uma bolsa por passar em primeiro no vestibular. E foi só de 50%, normalmente nesse caso as outras faculdades teriam uma bolsa melhor, mas essa era a faculdade perto da minha casa, enfim, eu decidi fazer lá. Eu fiz só um semestre lá, na particular, e depois já mudei pra pública, que eu tô há 1 ano e meio, mais ou menos. Agora que a gente já falou essa parte mais óbvia, mas que muitas pessoas podiam ter a dúvida ainda, eu falar como estudante em si, como é a diferença para mim, como estudante. Eu achei a faculdade federal muito mais puxada. Como puxada? Vou tentar explicar. Na particular, eu senti a maior compreensão da parte dos professores em relação a você não ter tempo, você ter que trabalhar. Eles ajudavam nesse aspecto, não faziam provas tão puxadas que demandasse tanto tempo de estudo, com poucas horas você conseguir ir bem na prova. Trabalhos não eram trabalhos tão puxados, tipo, se era um trabalho mais complexo, te davam o semestre inteiro para fazer, para ir fazendo aos poucos. E na federal, eu sinto que os professores não estão muito nem aí para você, não. Ó, é essa matéria que você tem que aprender, inclusive toda matéria tem uma quantidade de horas que você tem que estudar, que eles sugerem que você estude para ir bem nessa matéria, que é coisa de tipo 6 horas semanais, 8 horas semanais, que muitas vezes quem trabalha não tem como fazer isso. Isso de cada matéria, 6 matérias, não tem como, não tem cabimento. E o que acontece? Eles são muito duros, se você não foi bem na matéria, eles não vão te passar um trabalhinho para te ajudar, uma reposição de prova. Não, você vai reprovar e você vai fazer a matéria de novo. Porque, para quem não sabe, pelo menos na minha faculdade, que é a UFABC, não tem DP. Você foi mal na matéria, você vai fazer ela de novo desde o começo, como se nunca tivesse feito. Então, eu acho que para quem trabalha, se consegue bancar, uma particular é a melhor opção, porque eu conheço muita gente que largou a federal por causa disso. Não tem como você trabalhar 8 horas por dia e fazer a faculdade federal no tempo certo, no tempo estimado. Os professores pegam muito pesado, é bem puxado. Outro quesito importante pra gente falar da diferença é a solidão do universitário federal. Pelo menos na minha faculdade, novamente, sobre a minha vivência. Quando você entra na faculdade, eles pegam um papelzinho assim, ó. Olá, Beatriz. Essas são as matérias que você tem que fazer pra se formar. Faça. Se quiser, começa de baixo pra cima. Se quiser, pega o segundo quadrimestre, que é quadrimestre, mas é isso. Pega aqui o segundo quadrimestre, depois faz o sexto, depois faz o segundo, mistura tudo, faz do jeito que você quiser.
que você só tem que se formar em tanto tempo. E o que acontece? Não existe uma turma. Cada matéria você faz em um horário com pessoas diferentes, então é muito mais solitário, digamos. Na faculdade particular, é igual a escola, assim. Você entra com uma turma, você vai fazer aquele semestre inteiro com essa turma. A maioria das faculdades você vai fazer os 4, 5 anos com a mesma turma. Então você faz amigos, você já tem grupo de trabalho, tudo. Na federal, não. Você tá sozinho, cada matéria você vai ter que fazer amigos diferentes e fé em Deus. Agora, essa diferença vai para a turma dos festeiros. Para você que quer ir para a faculdade para ter aquela experiência divertida, de sair, de festejar, de barzinho, porque tem gente que quer ir para a faculdade por isso. Acreditem se quiser, mas tem. Então, para você é particular. Porque é particular, a maioria das que eu conheço tem uma rua do lado, cheia de barzinho, cheia de festa, nos intervalos, vai todo mundo pra rua, vai, não volta pra aula, é um fuzuê. Na federal eu não vejo isso. Tem um bar perto da faculdade que não é lá essas coisas e tem gente que frequenta, mas nem se compara com a particular. É tipo, outro nível esse quesito curtição. Gente, não sei se é em todas. Na minha, pelo menos, não tem muito não. E por último, ou penúltimo, mas não menos importante, a alimentação. Na faculdade particular, tem várias lanchonetes, costuma ter, até dependendo da faculdade, McDonald's dentro, outras lanchonetes famosas, só que é caro. Se você vai direto do trabalho, você tem que comer, senão como você vai estudar tudo só com o almoço na barriga até 11 horas da noite? Você acaba tendo que comer e a comida é cara. Um salgado R$7, coisa do nível. Agora, na federal tem o RU. Amo. É comida mesmo, arroz, feijão, mistura. Quem não é paulista, mistura é a carne, né? O frango. Descobri recentemente que só paulista fala mistura. E, enfim, por R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? 3 reais? R$3. R$3 você tem uma refeição completa, com bebida, com sobremesa, que pode ser uma banana, mas é sobremesa. E a comida é boa. Pelo menos eu acho boa da minha faculdade. Há controvérsias, mas eu acho, assim, bem aceitável. E também tem lanchonetes. Se eu não me engano, tem 2 no meu campus, ou é uma? Acho que são 2. Que também são carinhas, mesmo nível das particulares. Porém, para quem não quer gastar, quem não pode, quem não tem esse dinheiro para investir, dá para viver muito bem com R$3. Delícia. E agora sim, por último, que é um bônus que nem estava na lista, mas que eu achei importante falar, é a diversidade. Eu vi muito mais diversidade na faculdade federal em relação a tudo, em relação à raça, em relação a religiões, que tem até moças usando turbante, essas coisas. Em relação à deficiência, eu vejo bastante pessoas com deficiência física e... Enfim, bastante diversidade, gente, sumiu a palavra da cabeça. Por exemplo, na minha faculdade particular, se tinha um negro na minha sala, era muito. Era muito difícil de ver pessoas negras deficientes, nunca vi na faculdade. Pessoas com religiões diversas também não vi na particular, e eu vejo bastante na federal. Então, acho isso muito legal também, é uma diferença importante de ser pontuada. E eu acho que são essas as maiores diferenças que eu enxerguei como estudante nas 2 faculdades que eu estive. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me chamar no Insta ou pode comentar aqui embaixo que eu tô sempre de olho. Se você tiver uma dúvida pontual, isso aqui é diferente disso? Ou enfim, eu vou estar respondendo, pode me mandar, meu Insta é esse aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.